e como Deus te ama. E a partir do momento que você entende como Ele ama, a ponto de entregar o seu próprio filho por amor a você, é impossível não amá-lo, é impossível não compreendê-lo, é impossível não querê-lo. Então não se trata de quanto amamos a Deus, mas de entendermos quanto Ele nos ama. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, pra ver você feliz. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Bom dia, Shalom! Sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal ATV da Gente com mais um episódio do programa Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao músico desta manhã,
o levita Tardeles Torres. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégina. Quero agradecer também à Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer também à Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana. Quero agradecer também a COF 10, através da Bel Rocha, e a Sano Sanduíche Natural, através da Cíntia Mesquita. E olha, gente, o oferecimento do episódio de hoje é da Comercial Novo Rumo, Irmão Bill e Irmã Lucrécia, e do vereador Alexandre Pereira. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero também pedir a vocês para nos acompanhar nas redes sociais Missionária Ara Mesquita, no Instagram e no YouTube, Conectados em Fé no Instagram, e também para se inscrever aqui no YouTube, no canal ATV da Gente, e ativar as notificações para assistir toda a nossa programação. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O tema desta manhã de sexta-feira maravilhosa é o valor da presença paterna à luz da palavra. À luz das Escrituras Sagradas, a paternidade não é apenas uma função biológica ou social, mas uma vocação divina e um reflexo do próprio amor de Deus Pai. No contexto cristão, o papel do pai vai muito além do sustento material. Ele é chamado a ser o sacerdote do lar, o protetor e o guia espiritual de sua família. Diante disso, o valor da presença paterna consolida-se como canal essencial do amor de Deus. O maior patrimônio que um homem pode deixar não reside em herança material, mas no tempo consagrado aos seus filhos. Uma escolha que exige presença ativa no altar da vida diária. Ser um pai presente é entender que os filhos são herança do Senhor e que a presença de hoje constrói os adoradores e cidadãos do reino amanhã. Glória a Deus! E o convidado desta manhã de sexta-feira é natural de Maceió, filho de José Campos e Eliana, casado com Silmara, tem 3 filhos, Sofia, Benjamin e Chloe. Se converteu e foi batizado nas águas em 2003. Foi batizado no Espírito Santo em 2004. Separado ao diaconato em 2008 e ao presbitério em 2011. É bacharel em Direito, policial penal, congrega e coopera como líder da União da Mocidade da Assembleia de Deus do Farol. Quem é o convidado desta manhã de sexta-feira? Produção. Glória a Deus. O convidado dessa semana, Felipe José Lins Campos, presbíteros Felipe. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Felipe. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui no Conectados em Fé. Eu vi a missionária Yara, eu vi toda a produção que faz esse programa que abençoa tanta gente, Bené, Bruno, o César, e todos que fazem
a edição, a produção desse programa, como eu falei, tão abençoada. É uma honra, doutor Felipe, ter o senhor nesta manhã conosco no Conectados em Fé. Doutor, mediante o que nós falamos nesta manhã, nos fale um pouco do Felipe pai. É um tema muito propício, né? A questão da paternidade e a questão do Felipe como pai é a prioridade que todo pai também deve ter, né? Tenho 3 filhos, como foi anunciado, e meus filhos são heranças do Senhor, né? No primeiro momento, a gente tem que entender que às vezes nós queremos criar nossos filhos como numa bolha, né? Proteger de todo o mal, de todas as influências negativas. Só que no mundo tão complexo isso é impossível, né? E a gente tenta, na medida do possível, sempre estar ensinando, principalmente através do exemplo, né? Da dedicação, do zelo que temos pela obra de Deus, o compromisso de estar sempre presente, de estar sempre com cuidado nas coisas sagradas, o zelo pelas coisas sagradas, e principalmente tentando atender, é uma coisa muito importante, atender as necessidades dos nossos filhos, não os seus desejos, mas as suas necessidades mesmo, né? Que a gente às vezes confunde, né? Que é espelhar no nosso filho os nossos desejos, espelhar os nossos desejos nele, mas não. Porque a gente tem para fazer uma boa criação, desenvolver, cuidar das necessidades dos nossos filhos e do desenvolvimento espiritual, orar, e o restante Deus vai abençoando, vai abrindo portas e vai cuidando. Amém. Doutor Felipe, a palavra de Deus em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Como aplicar na prática, com a rotina corrida do dia a dia, esta palavra? Perfeito, excelente pergunta. Falei da questão do exemplo, e esse texto é um texto que fala exatamente disso, né? Quando fala ensina a criança em preposição, mais o artigo, ou seja, em um caminho, dentro do caminho. A gente vê muito, né, quando vai ser apresentado crianças na nossa igreja, é um versículo sempre citado, sempre recorrente, e na prática, devido às multitarefas dos pais atuais, é muito complexo ensinar no exemplo, ensinar na oração em todos os momentos. Haja vista que um filho mais velho sai mais cedo, um pai às vezes sai mais cedo do que a mãe, e não tem mais aquela questão de sentar em uma mesa grande, conversar e fazer uma oração, e antes todos fazerem um devocional diário, muito difícil no atual arranjo familiar, né, nos arranjos familiares. Porque a gente tem que entender que tem que lutar para a consolidação desse culto doméstico, para se tornar um exemplo, e nessa consolidação tentar estabelecer pelo menos 1 ou 2 dias na semana para ajudar todos os filhos, ensinar e fazer esse ensinamento através do exemplo. E o exemplo que nós devemos deixar para os nossos filhos é o exemplo de fé, né? Para que eles se espelhem através da nossa conduta a serem pessoas melhores. E acabei de ver uma entrevista muito interessante, dizendo que quando uma mãe cria um filho na igreja, a possibilidade dele permanecer é muito baixa, eu vi só 12%, até confirmar, mas se for o pai e a mãe, essa porcentagem sobe para 33%, ou seja, uma família tradicional, um arranjo familiar, pai e mãe incentivando, dando exemplo, 33% permanecem na fé. E coisa curiosa, a importância da figura paterna. Os filhos criados apenas com o pai, que é uma família no arranjo não tradicional, é 44%. Aprofundar o sentido dessa pesquisa, né, é muito interessante. Eu acho que vai ser aprofundado um pouquinho mais esse tema, como se assemelha a figura do pai, de um pai terreno com um pai celestial, né? Verdade. E é um trauma que muitas crianças hoje em dia, principalmente meninas, a gente tem se afastado da igreja quando chega ali na adolescência, principalmente as que não têm pai, né? Porque como não tem o amor do pai paterno aqui na terra, fica difícil de perceber como Deus as ama, né? As ama. E ter Deus como pai, né? E ter Deus como pai, entender a complexidade e a amplitude desse amor de Deus, já que não teve aqui na terra a figura desse pai terreno que ama e é um espelho do próprio Deus na vida delas. Verdade. Doutor,
de que forma, né? Você já falou um pouquinho, mas de que forma a ausência de atenção de um pai terreno pode distorcer a visão que o filho vem a ter de Deus como Pai Celestial? Né? O senhor falou um pouco sobre isso. Pronto, perfeito. Vamos tentar aprofundar um pouquinho mais a visão distorcida que as pessoas têm de Deus. Essa distopia, né, que as pessoas desenvolvem quando não tem uma imagem de um pai que as ama, é exatamente porque ela não consegue compreender a amplitude do amor de Deus. Eu acho muito lindo, recentemente um pastor americano daquele livro Uma Vida com Propósito, o pastor Rick Warren, um pastor muito conhecido, norte-americano, gosto mais dos escritos deles mais antigos, e ele tanto escrevendo como numa palestra, numa faculdade dos Estados Unidos, ele falando lá que esqueceu a quantidade de pessoas que pedem aconselhamento dizendo eu sei que o caminho Jesus é a verdade, mas eu não consigo amar a Jesus. E ele disse, é exatamente o contrário quando ele está aconselhando. Não é quanto você ama a Jesus, ao Pai Celestial. É a partir do momento que você entende que como Deus te ama, e a partir do momento que você entende como Ele ama, a ponto de entregar o seu próprio filho por amor a você, é impossível não amá-lo, é impossível não compreendê-lo, é impossível não querê-lo. Então não se trata de quanto amamos a Deus, mas de entendermos quanto Ele nos ama. E como não temos esse exemplo nas famílias disfuncionais em que não há o pai, que não consegue espelhar, há uma dificuldade muito, muito grande das pessoas entenderem que Deus é um pai amoroso. E a gente vê muito, bombardeado em universidades, nas mídias sociais, passando a ideia de que um Deus é mau. Você chega numa faculdade, a primeira coisa que encontra, não, esse Deus de vocês é bom, e deixa crianças morrerem de fome na África. Que Deus bom é esse? E nós temos que entender que não, em qualquer circunstância, ainda que não a compreendamos, Deus é bom. Diz o salmista, Deus é bom e Deus é bom o tempo todo. E a sua benignidade dura de geração em geração. Isso é uma falácia que querem implantar na nossa mente, que o nosso Deus é um Deus mau. Mas não. Nosso Deus é Pai, e nosso Deus é um Deus justo e é um Deus bom. E é bom o tempo todo. É verdade. O senhor falou algo também sobre as crianças que são apresentadas. E a gente sabe que nem todas as crianças que são apresentadas na igreja, elas vão ser criadas, né, ali, conforme a palavra, os ensinamentos. Não é verdade? Porque muitas vezes ali os pais, eles até levam para ser apresentada, a criança ser apresentada. Mas muitas vezes os próprios pais, né, talvez o pai, ele não se faz presente no ambiente igreja, né? Ele não colocou ainda a vida dele na presença do Senhor, ainda não aceitou Jesus. E aí aquela criança, muitas vezes, ao crescer, ela não vai estar mais na igreja. Perfeito, perfeito. Isso é um tema bastante relevante, assim, a questão do vilipêndio das coisas sagradas. Quando nós levamos um filho para apresentar na igreja, pelo menos a maioria dos pastores pergunta, você se compromete a criar o seu filho no caminho? Isso é uma conjuração. A conjuração é uma promessa que você faz diante do próprio Deus. Você está ali prometendo diante da igreja, solenemente, diante do próprio Deus. E é muito complexo você se desfazer no dia a dia desse compromisso, essa conjuração que você fez diante de todos, diante do próprio Deus, nas coisas pequenas, né? Como nós falamos, as famílias odiernas. É fácil fazer com esse excesso de ocupação, esse excesso de atividades, até mesmo de lazer, não é fácil. Mas nós temos que entender que essa é a obrigação do pai. Acho que Deuteronômio 6, capítulo 6 e 7, fala do amor, da lei que é legada a Deus, a Israel, fala que nós devemos ensinar. No original, esse ensinar é inculcar mesmo. Inculcar é colocar na mente a palavra, e em traduções mais de tradução dinâmica, traduções mais dinâmicas atuais, fala repetidamente ensinar. É um processo contínuo, não só através de citação de versículos, mas de posturas nas coisas pequenas, nas coisas grandes. Graças a Deus, minha filha caçula, ela
é muito interessante. Ela estudou num colégio não dogmático, não cristão, não protestante, na verdade, um colégio católico normal lá em Maceió. E quando ela fica no semi-integral, ou seja, almoça com os coleguinhas. E eu achei muito lindo que a tia veio dizer, olha, a gente fazendo o almoço com todos, e a Chloe começou a orar. E agora todo mundo só quer fazer, as criancinhas de 3 anos só querem fazer a refeição depois que a Chloe ora. Tá vendo? Ou seja, 3 anos de idade. E de vez em quando a tia é apaixonada também por ela, a tia da escola é apaixonada por ela. Ela vem com exemplos, a Chloe hoje me fez chorar. Quando ela recebe alguma coisa, ela faz, tia Cal, né, que é Claudete, o pessoal chama de tia Cal. Sabia que isso é muito de Jesus? Quando faz aspectos positivos, ou seja, a gente prova que está conseguindo, né, inculcar, que está conseguindo trazer esses elementos de fé, conseguindo trazer através do exemplo. Mas o dom da permanência não é fácil, né? Por quê? Porque quando cresce, sei que tem muitos pais assistindo, mães, chega naquela idade de adolescência, uma explosão de hormônios, uma explosão de influências, grupos, né? Você quer pertencer a um grupo, que é uma coisa difícil na mocidade. Sou líder de jovem, pela graça de Deus, lá no Farol da UMADF, e a gente recebe muito dizendo, não estou na faculdade de medicina e não estou fazendo parte do grupo, porque o pessoal só quer coisas fugazes, festas, não sei o quê. E eu estou ficando no intervalo sozinho, além da Bíblia, porque eu não consigo me encaixar a um grupo. E é uma coisa muito difícil. Todo mundo quer pertencer a um grupo, seja um grupo na igreja, uma mocidade, um coro. Faz parte do ser humano. O ser humano, tal como Deus desenvolve no nosso coração um ser que quer relacionamento, que quer agregar. E você, quando não tem esses relacionamentos saudáveis, você se sente excluído. Verdade. E é muito difícil para um jovem que chega na faculdade, foi criado ali ouvindo seu professor na escola bíblica, tratando dessa palavra, vendo seus pais, vendo na igreja. E graças a Deus também a nossa teologia, antigamente era muito catequética, né? Era quase uma catequese. Hoje na escola bíblica também dou aula para os jovens, eu tento aprofundar o máximo, aprofundar absurdamente. Por quê? Porque agora com o YouTube e outras fontes de informação, as pessoas não têm apenas acesso à informação da sua igreja. Você chega, abre o YouTube, joga um log lá, aí fica falando, não, sabe que a palavra de Deus foi manipulada por homens? Sabia que a verdadeira Bíblia, a Bíblia copta, etíope? Para você ter ideia, eu estava evangelizando hoje de manhã na Praça Centenário e uma pessoa afastada falou sobre isso, descredibilizando a palavra de Deus, e um outro, uma pessoa lá católica, ele disse, não, você tem que ter cuidado porque a Bíblia foi manipulada por homens no Concílio de Nicéia. Disse, meu Deus, como a internet está destruindo o conhecimento das pessoas. É aquilo que Paulo disse, que sobreviveriam tempos difíceis, trabalhosos, onde falsos mestres, né, criarão essas falsas doutrinas. Essas falsas doutrinas causam comichão no nosso ouvido. O que é causar comichão? É falar aquilo que lhe agrada. Imagina o perigo, eu sou avaro, sou avarento. Aí tem uma pessoa lá, e não é conhecimento raso não, pessoas com doutorado em filosofia, não. Essa questão do dízimo, só da lei. Quando escreveu Malaquias 3:10, foi para sacerdote, não foi para a igreja. E começam a jogar essas falácias, e as pessoas com conhecimento raso acabam engolindo. Por quê? Porque é satisfatório para ele. Imagina, não, meu Deus, então eu não preciso devolver 10% de tudo que Deus me dá, então é conveniente para elas. E as crianças também são influenciadas a isso. E os adolescentes são influenciados por essas redes sociais. Antigamente era só amizade, agora não. Você pode estar no celular, onde quer que você esteja, e sendo influenciado por um youtuber nefasto, algo nefasto mesmo para destruir as suas convicções. E tirar uma convicção, quando está inculcada na mente de uma pessoa que tem aquela tendência, é só um milagre. Só um milagre. Então temos que blindar, temos que orar. Um livro que indico muito é a filosofia apologética da mamãe Ursa. Como eu disse, nossos pais, eu entendo o zelo dos nossos pais assembleianos que proibiam a gente de estar em diversos meios ou até mesmo assistir um filme. Era tipo tentar criar a gente dentro de uma bolha. Só que isso é impossível, né? Então, com a ideia hoje que a gente tenta desenvolver, tentar desenvolver a cosmovisão cristã na mente dos nossos adolescentes, para onde quer que ele esteja, saber contra-argumentar e não ser influenciado por argumentos ou falácias malignas, nefastas, né?
É fácil o processo? Não é. É criar na mente dele uma intelectualidade, uma racionalidade, e sempre desde criança. Quando eu vou falar para meus filhos, quando eu vou pregar, eu tenho repetido muito isso. A Bíblia, que é a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus, não é ensinamento, não é palavra de homens. A Bíblia é a palavra de Deus. Minha filha, quando pega a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando ela vai orar, a Bíblia que é a palavra de Deus, isso não pode sair da nossa mente. Se a gente deixar de entender que a Bíblia não é a palavra de Deus, ou é ensinamentos do homem, ou que foi manipulado, a sua fé corre grande risco de não ser mais uma fé genuína, não fingida, né? Que é a fé que nos sustenta e que nos abaliza. Precisamos disso, inculcar a todo momento, tentar em todo momento ser exemplo. Na compra, em não estar devendo, em não estar desrespeitando a esposa, em não estar falando, brigando no trânsito, não estar chamando palavras tortas na frente das crianças. Isso conta muito, né? Conta muito no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. E muita oração. Não só, né, o falar, mas ser também o exemplo, né? Mostrar, né? É no dia a dia, na prática. Verdade. Glória a Deus. Aleluia, gente. É desse jeito. Precisamos ensinar. Ensine a criança. Você, mamãe, que está nos assistindo. Você, papai. Ensina a tua criança. Ensina ela no caminho do Senhor. Consagra os teus filhos ao Senhor. Glória a Deus, porque assim eles vão crescer com a bênção do Senhor e vão permanecer na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Doutor Felipe, Jesus nos ensinou a orar chamando Deus de Pai Nosso. Como o nosso comportamento diário pode ajudar nossos filhos a entenderem o significado dessa oração? Perfeito, excelente pergunta. A gente tem uma concepção muito forte de pessoas que não estão tendo um relacionamento muito próximo de Jesus. Estava uma vez em Maceió, esperando subir o elevador do edifício Breda ali, aquele elevador tenebroso. Desceu assim, acho que 2 advogados falando. E interessante que hoje todo mundo é especialista em tudo, né? Eles falam, não. Acho que alguém estava falando alguma coisa de Jesus. Quem estão dizendo que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar o quê? Fazendo aqui nessa terra tão ruim, né? Ele não vai voltar, ele não tem nada a ver. Ele só criou aqui e deixou a gente para a gente se resolver. Isso é uma concepção, né? Uma concepção gnóstica, uma concepção muito forte dentro da filosofia grega, né? Que é até implementada através daquela filosofia de que havia o Olimpo com os deuses, quem fazia essa comunicação dos deuses com os seres humanos era a figura dos semideuses, até citado na Bíblia, né? Hermes ou Mercúrio, né? Que fazia essa transição. E na concepção da filosofia, que ainda hoje está na mente de muita gente, que o nosso Deus é um Deus distante. Mas não. Na oração do Pai Nosso, quando já começa essa oração padrão dizendo Pai Nosso, já está falando de um Deus relacional, Não só na cultura grega, até mesmo os próprios hebreus, assim que Moisés desce do monte com as tábuas da lei na sua mão, é uma coisa sobrenatural, que diz a Bíblia que houve raio, relâmpagos, trovões, a terra tremeu. Foi algo tão portentoso, tão poderoso, que os liderados de Moisés disseram, Moisés, não permita que esse Deus fale conosco. Fala tu com ele e transmita a vontade dele para nós. E o resultado disso, ou seja, as pessoas tinham medo de um relacionamento direto com Deus Pai, porque não entendiam a sua linguagem. Quando fala de Pai Nosso, está falando de um Deus que conhece a nossa linguagem, conhece tanto que enviou seu Filho para entender, para compreender as nossas dores, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Um Deus, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ou seja, Deus se fez carne para não outra coisa senão para se relacionar com a sua criação. É um Deus que ama, que busca se relacionar com a sua criatura, não é um Deus distante, é um Deus que é Pai, e quando chega com a descida do Espírito Santo é mais forte ainda. Atos 2, 1, 2, 3, versículo do 1 ao 4, é mais lindo ainda, porque fala que houve uma experiência
linda, onde houve som, barulho, línguas de fogo, e diz que todos, que chama a atenção, que todos foram cheios do Espírito Santo, e toda a casa foi cheia e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O que me chama interessante nessa palavra, quando diz que a casa foi cheia, ou habitou, ou residiu, também, aí já no grego, a palavra ali original é tabernacular, ou seja, o próprio Deus começou a habitar nas pessoas. Imagine a proximidade de um Deus que habita na gente. E às vezes a gente se sente tão indigno, meu Deus, não sou merecedor para que habites em mim. Tem muitos hinos que falam nisso, mestre, não sou digno que venha à casa de um plebeu, ainda mais alguém tão humilde como eu. Mas esse rei soberano decide, não só decide, como decidiu habitar na sua criatura, na sua criação. Por isso que hinos que falam de relacionamentos com o Pai, tem um hino que acho que promoveu uma revolução, acho que é do CD do Diante do Trono, não sei se é o quarto, se é o quinto, mas acho que é Nos Braços do Pai. Que hino lindo quando toca, até hoje, né? Quando toca na igreja, você vê muitas pessoas sendo tocadas, porque vem, filho amado, vem aos teus braços descansar. É a palavra de Deus de uma forma cantada, e por isso que toca muita gente, que as pessoas são carentes de relacionamentos, são carentes de um verdadeiro Pai, são carentes de uma verdadeira relação com o seu Deus. Então, Pai Nosso quer dizer para nós, nosso Deus é próximo, nosso Deus se relaciona, nosso Deus é um Deus bom, não tem um pai que queira mal aos seus filhos, não tem um Deus que queira mal aos seus filhos, mas como todo pai justo, tem que desenvolver os seus filhos para quando no caso do pai humano, não estiver mais aqui, eles consigam caminhar com as suas próprias pernas, com seus próprios pés. Tem o pai, falando assim, Deus, né, como nosso pai, o pai amoroso, o pai que cuida, o pai que acolhe, o pai que protege, o pai que abençoa e o pai também que corrige, né? O pai que corrige, porque como um bom pai, ele também tem os momentos que ele vai nos corrigir, né? Ele vai nos exortar, ele vai muitas vezes dizer não, né? Como o pai terreno, né? Vai colocar limites, não é verdade? Perfeito. Mas tudo isso se resume numa grande palavra, que é o amor desse pai por nós, né? Glória a Deus, aleluia, gente, que manhã maravilhosa, que tema poderoso, eu amo falar da palavra de Deus, eu amo falar desse Jesus, desse amor, aleluia, esse amor que resolveu nos escolher, desse Pai que nos ama tanto, que entregou seu Filho por amor de nós. Eu quero dizer para vocês que estão aí nos assistindo nesta manhã, que o Pai, o Deus Pai, Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. Glória a Deus. Doutor Felipe, o que a parábola do filho pródigo nos ensina sobre a postura de acolhimento e presença que um pai deve ter, mesmo quando o filho falha? Perfeito. Excelente pergunta. Que parábola rica é a parábola do filho pródigo, né? A primeira coisa que pouca gente percebe que a parábola, apesar até do epígrafe, né? Epígrafe não é revelada, é colocada pela editora ali, filho pródigo, que é o filho gastador. Mas se a gente atentar para o início da parábola, ele está dando uma resposta aos israelitas que se consideravam filhos já, né? E a primazia daquela parábola, apesar dos ensinamentos do filho pródigo, a primeira coisa que a gente tem que entender, a preocupação maior é com o filho que ficou em casa, com o filho mais novo, que causou até um ciúme de tanto amor que o Deus Pai, que aquele pai ali dispensou para aquele filho gastador, né? Um filho que tinha tudo na casa do pai, perdeu o interesse de estar ali na casa do pai, faz o que ele chama hoje de cessão hereditária de direitos, há uma antecipação ali do seu pai permaneceu vivo, como não podia ter herança, antecipou ali os direitos hereditários, pegou para si aquele valor, viveu dissolutamente, gastou tudo que tinha, de toda forma,
até que chegou a uma situação que é a parte, das ênfases nessa parábola, uma parte linda, que ele estava lá numa vida miserável, e percebeu que longe da casa do pai ele estava vivendo de uma forma bem mais miserável, pior do que os servos mais simples da casa do seu pai. Foi quando ele caiu em si, né? E é isso que eu tenho orado muito, para que Deus, para aquela 100ª ovelha, para aquele filho que está distante, para que mais uma vez ele caia em si. Esse processo de cair em si é o que eu tenho orado muito, é algo que só pode ser desenvolvido através de muita oração. Às vezes, assim, uma palavra, uma pregação não faz efeito, um hino não faz efeito, mas aquele estalar que a pessoa, meu Deus, eu estou aqui vivendo nessa forma tão ruim, mas na casa do meu pai era bem melhor. É o que gera, mais uma vez, tanto para quem se converte como para quem volta, que é a palavra grega metanoia, né? Que é quando você cai em si e diz, meu Deus, estou me arrependendo de tudo que eu fiz. Eu tenho que voltar para casa do meu pai. E a gente tem que entender que é a melhor escolha estar na casa do pai. E outra coisa linda que, pela narrativa da parábola, o pai sempre está nos esperando, né? Parece que quando o filho aponta ali, ele já está na varanda esperando. E ele esperando, de braços abertos, com um cordeiro, com um boi cevado ali para a festa. Ou seja, Deus não quebra aliança, não quebra pacto. Nós que quebramos as alianças, nós que quebramos pactos, Ele não se afasta de nós, nós que nos afastamos de nós, que decidimos nos afastar dele. E talvez tenha alguma pessoa assistindo essa mensagem que esteja afastado. Eu não gosto muito da palavra afastado. Eu tenho perguntado muito em mensagem evangelística, uma cruzada, pessoas que estão um pouco distantes de Deus, distantes. Por quê? Porque às vezes você tem aquela concepção de que ali é a palavra e a verdade, que você necessita de Jesus, mas você está distante. Para aquelas pessoas que estão distantes da casa do Pai, talvez você esteja esperando, mas por que meu pai não vem me buscar como foi a primeira vez? Porque meu pai não vai falar comigo mais uma vez como foi a primeira vez que eu fui para a casa dele. Sabe por quê? Porque o filho pródigo, ele sabe o caminho de volta para casa. Aleluia! Muitas vezes estamos esperando mais uma vez ele falar. Ele vai falar o quê? Já falou e você sabe o caminho de volta para casa. Então, volta hoje. Na internet está dizendo que Jesus não vai mais voltar, que não vai arrebatar a igreja, que vai demorar para voltar. Mas disse Pedro em sua carta, ainda que uns digam que esteja demorando a volta de Jesus, ele vai voltar no tempo certo. E muitas vezes retarda, porque muitas vezes está esperando a gente se organizar com ele. Pessoas que são filhos da promessa, estão aguardando, se organiza aqui mais uma vez, porque o seu lugar está aqui na casa do Pai. Isso é tanto amor, anel de ouro, sandálias novas, vestes novas, festas, que causa até uma incompreensão para o nosso Pai. Como assim? Eu sempre fui servo teu, estou aqui na tua casa e nunca matasse nem, parafraseando, né, uma galinhazinha para mim, para esse que estava longe. Você fez esse banquete, parafraseando mais uma vez, minha filha. Eu quero te dizer uma coisa, ele estava longe, estava perdido e agora foi achado. Mas para nós que estamos na casa do Pai, tudo que ele tem é nosso. Aleluia! Então não tem motivo de ciúme, não é mais que cordeiro, é mais que fazenda, é mais que servos, é mais do que anel de ouro, é mais que veste. Para a gente estar na casa do Pai, tudo que ele tem é nosso. Glória a Deus! É desse jeito, gente. Aleluia! Tudo que o Pai tem é seu, é nosso. Aleluia! Glória a Deus! Doutor Felipe, olhando para a sua própria jornada como pai, qual foi o maior aprendizado que o senhor teve sobre o valor de estar presente nas pequenas coisas? Perfeito. Tanto no bem, que tem 10 anos, como na Chloe, criança assim, é mais apaixonante. A Sofia já é adolescente, há 19 anos, adolescente já passa por aquelas fases, fica mais distante e tal. E é uma filha amada do coração. Mas tanto bem como a Chloe, eu acho lindo que, independente de, assim, às vezes, como criança, principalmente bem que está com 10 anos, é quase uma pré-adolescência, às vezes ele não quer ir para a igreja, tudo. Mas teve alguma coisa que eu fiz no shopping e tal, aí ele fez, pai, mas
isso é de Deus? Não, pai, faça isso não sei o quê. Uma coisa simples assim, uma coisa, isso foi uma compra, alguma coisa, eu brinquei com ele, eu estava brincando mesmo, não que a gente seja perfeito, mas estava brincando mesmo, eu comecei a rir, eu disse, tá bem, meu filho, foi só para ele testar, viu, não sei o quê. Ele queria uma postura cristã de algo que eu estava brincando com ele, né, assim, bem recentemente, essa semana. E duas experiências lindas aqui para não ficar muito longo. A primeira foi a da Chloe, essa questão que as crianças passaram a orar a partir dela orando antes da refeição. E outro foi do bem, que também não tinha essa mesma idade, 4 anos. A gente estava na piscina do condomínio e ele querendo muito aprender a nadar com 4 anos de idade, né? E eu lá com ele ensinando, e aquela dificuldade ele tinha muita vontade, mas estava faltando algo. Isso já passei a tarde toda ensinando a ele, já estava escurecendo, assim, até gravado esse vídeo. Aí ele fez, pai, eu tenho que aprender, já sei, parou, não mandei ele fazer nada. Pai do céu, me ajuda a aprender a nadar, eu quero nadar em teu nome, Jesus, não sei o quê, bora, agora vai. E quando ele nadou, ele tentou, ele conseguiu nadar pela primeira vez após aquela oração desesperada que ele fez ali. Eu disse, meu Deus, eu poderia ter orado também, ajudando ele para acalmar tal ali, mas ele mesmo tomou iniciativa, fez uma oração rapidinha, orou, e de fato ele começou a nadar pela primeira vez, assim, sozinho, sem boia, sem anteparo, sem nada. Fiquei para a piscina mais funda lá, e ele começou, claro que não estava com uma técnica de um nadador, mas ele começou a se deslocar numa piscina mais funda pela primeira vez depois de uma oração. Então, são esses pequenos exemplos assim que marcam a nossa vida, que eu posso até saber, né? O futuro realmente é imprevisível, a Deus pertence, mas eu sei que independente de onde eles forem, tem uma semente ali no coração deles, na mente deles, inculcada. Eles não é o meu desejo, pode até ser que eles, devido a compromisso, ou tanta influência mundana, eles não estejam tão frequentes, ou passem a estar não estão frequentes na igreja, mas eu sei que ali vai ter uma semente, e quando chegar aquela hora de abrir o entendimento, de cair em si, eles vão lembrar que na casa do Pai sempre vai ter um cordeiro, sempre vai ter uma roupa nova, sempre vai ter sandálias novas, sempre vai ter um anel de honra, sempre vai ter algo de bom para eles, porque eles sabem que na casa do Pai é onde devemos estar. Glória a Deus! Aleluia, gente! É desse jeito, precisamos estar aliançados com o Pai, firmados, juntinhos com esse Pai. Glória a Deus! Eu já quero nesta manhã maravilhosa mandar um abraço para a diaconisa Cleide Rocha. Cleide, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Doutor Felipe, deixa uma mensagem de encorajamento para os pais que se sentem pressionados ou que acham que já falharam demais na missão de ser pai. Excelente. Que a gente tem que entender que devemos criar nossos filhos no caminho e que isso não impede que eles, por um momento, se afastem de Deus. Isso não impede, por um momento, que eles se afastem de Deus. E que até mesmo esse afastamento de Deus, por incrível que pareça, nosso Deus trabalha de uma forma tão profunda. É uma coisa que até os filósofos cristãos falam. Às vezes a gente vê o trabalhar de Deus como se fosse homem, né? Mas Deus não é homem, né? O trabalhar de Deus é insondável. E até nas coisas que não conseguimos entender em um aparente afastamento, às vezes há uma lição de Deus na vida daquela criança que ele possa, através daquele exemplo, ajudar outras pessoas, aquele adolescente, que ele possa ajudar outras pessoas que passaram. Muito lindo o testemunho de pessoas que se afastam e voltam, porque elas vão falar daquele afastamento com propriedade. Não é o ideal para a fé. A fé é sempre firmes e constantes, sempre abundantes na casa do Senhor. Mas para algumas pessoas parece que tem até algum propósito. Então a gente não é uma falha no processo. Às vezes eu entendo que seja até uma permissão de Deus ali, um afastamento temporário, para que algo seja glorificado mais na frente, que a gente não consegue entender, porque os pensamentos, afinal, de Deus são bem maiores que os nossos. Deus não é homem para que minta. Se temos uma promessa na vida dos nossos filhos, ela se cumpre, independente de como ela se cumpre. Graças a Deus eu sou um bisneto, meu bisavô era um crente presbiteriano,
E quando chegou a Assembleia de Deus na usina Santa Terezinha, ali onde morava, ele se tornou assembleiano, se tornou um crente pentecostal. E uma pessoa muito simples, mas e que permaneceu, que era difícil permanecer no Evangelho, era bem difícil, né? Muitas regras, muitas coisas, e ele permaneceu. E numa desses cultos, Deus levantava muito profetas, profetisas, e uma profetisa levantou-se a ele dizendo que cuidaria da família dele e que ninguém da sua família se perderia e cuidaria até a 4ª geração. Ou seja, é uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Creio que há um limite de geração, porque também tudo tem um limite, né? Assim, as pessoas têm que entender que Jesus também está voltando, eles estão debaixo dessa promessa. Então nós temos que confiar. A maioria da minha família está na casa de Deus em diversas denominações, em diversas cidades, em diversos estados, e eu acho que menos de 10% está afastado. Eu acho que só tem um que nunca tomou a decisão assim, que é um tio que nunca tomou a decisão pelo Evangelho. Mas eu sei que ele vai chegar, nem que seja no leito de morte. Ou seja, é um privilégio, né? É um privilégio ter a maioria da sua família aos pés de Deus. Uma família muito simples, muito humilde, mas serva de Deus, né? Serva de Deus que acredita na inspiração plenária da palavra de Deus, que acredita que só podemos chegar a Deus através de Cristo, que nós somos hipossuficientes, não conseguimos alcançar a salvação por nós mesmos, que dependemos dele, que Jesus é o único mediador, ou seja, é um privilégio. Então, para os pais que estão desanimados, tem que entender, se fez tudo dentro dos conformes, vai voltar. Ninguém sabe como, mas um dia volta, e para que tire esse fardo, esse peso do coração, que se nós fizemos o melhor, uma hora volta para a casa do Pai, e a gente não pode entrar em desespero. O que a gente tem que entender é que, tipo numa corrida, né? Tem pessoas que correm para ganhar ou trazer de volta os filhos, mas às vezes isso causa a quebra, né? A gente tem que entender, mesmo distante, tem que continuar aquela velocidade de pace, né? Sempre constante ali, sempre nunca esquecer de orar, ainda que não seja tão intensa, mas toda manhã, Jesus, tu sabe que o lugar do meu filho é aqui na tua casa, lembra dele, lembra constantemente, todo dia orando, não precisa aquela intensidade toda às vezes, mas sempre importunando no bom sentido, né? A persistência, batendo na porta, que uma hora acontece. Depois é um testemunho do meu irmão num período de oração que foi muito lindo, mas diz em outra oportunidade. Glória a Deus! Eu já quero agradecer aos nossos parceiros de fé, aos missionários Anderson e Diegna do Colégio A Caminho da Vida. Quero agradecer também ao Ninho e a Meire da Academia WF. Quero agradecer a Bel Rocha, da COF 10. Quero agradecer ao Felipe e Adriana, da Ótica Diniz. E a Cíntia Mesquita, da Sano Sanduíche Natural. E olha, gente, o oferecimento do episódio de hoje é do Comercial Novo Rumo, Irmã Bill e Irmã Lucrécia. E do vereador Alexandre Pereira. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco que já estamos de volta. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, para ver você feliz. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela,
onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WFGym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. Gente, uma pausa na nossa conversa de hoje, porque estamos aqui recebendo mais uma vez a pastora Luciana e a missionária Érina, que vão estar falando um pouco da rede de mulheres do Ministério Betel. E elas vieram fazer um convite especial. Fale um pouco, pastora Luciana, do evento. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Mais uma vez estamos aqui, é uma honra. E a pergunta que me foi feita, né? Fala um pouco sobre o evento. Na realidade, nós já estamos na 7ª edição. E tem sido o extraordinário de Deus, como fala o tema, né? Nós estamos esse ano com o tema Mulheres Extraordinárias Vivendo Milagres. E eu não tenho dúvida que chegou o momento de nós vivermos milagre. E o que é esse evento? É um ajuntamento de mulheres sedentas pela presença de Deus, onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. E qual o propósito? Que outras mulheres venham beber dessa mesma fonte. Que outras mulheres se rendam ao Senhor. Glória a Deus. Quando será, missionária Érina? Amém. Bom dia a todos. O Congresso de Mulheres começa hoje, né? Sexta-feira, dia 14, 15, sábado e dia 16, domingo pela manhã, né? Será Dias Poderosos, que vai acontecer no Ministério Internacional Betel Sede. Pastora Luciana, quem pode participar? Todas as mulheres. É um convite que nós fazemos para todas as mulheres. E mulheres que não são evangélicas, mulheres que ainda não tomaram essa decisão para Jesus, podem ir, não vai pagar nada, a sua presença é importante. E é essencial que você esteja lá naquele lugar, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer no meio de nós. Glória a Deus. Pastora, que horas começa o evento? O evento começa às 19h30. De hoje? De hoje. Sábado também o mesmo horário? Sábado o mesmo horário. E nós encerramos o domingo pela manhã. E domingo pela manhã eu faço um convite a todas as famílias de São Miguel dos Campos. Nós estaremos encerrando com todas as famílias. Se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Então, gente, olha, está aí o convite feito, lançado. Ó, essa camisa linda, maravilhosa do evento. Está aqui, ó, Congresso de Mulheres, mulheres extraordinárias, vivendo milagres. Então, você, mulher, não fique em casa, vamos adorar, vamos hoje lá no Ministério Betel Sede
a partir das 19h30. 19h30. Então, pastora Luciana, missionária Érina, faz o convite aí para essa mulherada, as mulheres que estão nos assistindo nesta manhã. Olá, mulheres. Você é a nossa convidada principal. É você que vai estar lá para fazer com que o evento ele fique mais lindo do que ele já é. E eu tenho certeza que você não sairá de lá a mesma pessoa, porque Deus tem milagres para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em todas as áreas da sua vida. Pastora Luciana, muito obrigada. Missionária Érina, muito obrigada pela presença de vocês no Conectados em Fé. E, gente, voltamos já já com o programa Conectados em Fé. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, as vestes no sangue lavei, das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Teus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Estamos de volta e agora vamos para o quadro Top 3 da Fé. E vamos agora com as palavras na tela: presença, amor, exemplo, oração, disciplina e legado. Doutor Felipe, qual é o seu primeiro top 3? Qual a palavra o senhor escolhe? Legado. Legado. Por que legado? Acabei de ouvir essa frase hoje pela manhã de um jovem lá da igreja, de C.S. Lewis, do livro Peso da Glória, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A herança, ela é temporal, é um valor que está ali, de repente dá uma crise e some. Mas o legado não. O legado é imaterial. Não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Então essa frase é muito linda do filósofo C.S. Lewis, né? Tudo que não é eterno é eternamente inútil, porque o legado é importante, porque é eterno. Fica em você para toda a vida e não é para você, é algo que você deixa nas pessoas. Por isso é o top 3. Legado. Qual é o seu segundo top 3? Qual a palavra? Temos presença, amor, exemplo, oração e disciplina. A segunda é oração. Oração. Por que oração? Oração é respiração, oração é essência, oração é conexão, oração é tudo. Conexão é comunicação, sem comunicação não tem comunhão, sem comunhão não tem comunicação. E a oração é tudo na vida do cristão, né?
Por isso tantos distratores, atuais, tantas coisas querem causar nossa distração, né? Celulares, telas, tantas coisas. E a luta hoje da Igreja Odierna é contra as distrações, para que nós mantenhamos um altar da oração ativa, né? Todos estão sofrendo, até igrejas tradicionais, clássicas, estão sofrendo com a pouca oração, né? E como disse também Moody, um grande pregador americano, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, a oração é essencial. Glória a Deus. Então, o Dr. Felipe já escolheu legado e oração. Mas antes de ir para o top 1, temos uma pergunta da produção. E aí, produção? Glória a Deus. Mas antes eu quero mandar um abraço para o pastor José Pereira Júnior, da Igreja Graça Elim, em Garanhuns, Pernambuco, que em breve estará aqui conosco. Amém? Doutor Felipe, em março teve uma situação, juntamente com seus companheiros da Polícia Penal, que foi você salvando uma criança de um engasgamento. Mas o que chamou a atenção não foi a questão do salvamento, foi após o salvamento o senhor levantar as mãos ao céu e agradecer a Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Amém. Foi uma nesses quase 20 anos de profissão, foi uma das experiências mais lindas a qual o Senhor nos concedeu para o seu nome ser glorificado de fato, né? A gente estava num dia normal, tem muita viatura aí que a gente estava abastecendo apenas as viaturas. Aí chegou um carro de civil, no primeiro momento a gente se sentiu uma ameaça, mas quando eu vi uma criança no banco da frente, já corri, já peguei, coloquei ela no meu antebraço e comecei a fazer uma, que a gente chama de manobra de Heimlich adaptada, né, para crianças. Comecei a fazer algum golpeamento ali nas costas da criança e não está na imagem, porque não tem som. Mas quando eu peguei meus colegas testemunhas, né? Quando eu peguei a criança, coloquei no braço, eu disse, isso não sai na mídia tradicional. Eu disse, Jesus vem aqui. Aí comecei a fazer a manobra, 2, 3, e de fato ele veio. Geralmente a manobra demora muito, mas no quarto golpe, parei um pouquinho, olhei. Foi quando ela começou a chorar, aí parei um pouquinho, olhei, já tinha leitezinho saindo da boca. Foi quando saiu aquele peso das minhas costas, eu respirei, disse, graças a Deus. Fui respirar um pouquinho e o colega aí continuou fazendo as manobras secundárias, né, tirando mais algum excesso que podia ter, mas eu sabia que dali em frente não ia acontecer mais nada com a vida da criança, porque o leite já começou a ser expelido. E é uma coisa normal assim, as pessoas veem policial como opressores, mas né, pelo menos nesses 20 anos a gente ajudou muita gente, às vezes grávida no trânsito presa, aí começa a cortar a luz, a gente vai escoltando o carro das grávidas para uma maternidade que falam. Um casal de idosos também que sofreu um acidente em Pioca, a guarnição parou, foi lá, desceu numa ponte, quase na beira de um leito de rio seco lá, e virou o carro quase incendiando e trouxe. E a gente faz isso sem esperar nada em troca, né? Só que quando uma coisa me chamou a atenção nesse caso, quando a gente salvou, começou a ensinar o pai ali como é que faz a manobra. Ele disse, não, a gente estava indo para a UPA, isso foi em Rio Largo, né, naquela transição de Rio Largo com Maceió, perto do aeroporto. Ele disse que a minha filha engasgou, a gente estava indo para a UPA. Aí eu vi o giroflex das viaturas acesas e eu vi na televisão que policiais sabem fazer essa manobra de desengasgo. Aí eu disse, não, eu vou ter que voltar no posto. Eu voltei no posto, perguntei se eu tinha visto umas câmeras. E o pessoal disse, não, tem. Aí quando eu peguei, passei para a assessoria de comunicação e surtiu o efeito que esperava, né? Viralizou, né? Só em um perfil do G1 Nacional foram 3 milhões de visualizações, né? E incentiva as pessoas a uma manobra que todo mundo tem que saber fazer, né? Todo mundo tem que saber fazer. Comecei a falar da Lei Lucas, né? A Lei Lucas é uma lei que obriga toda creche, toda escola que tem crianças, os professores, porque a gente sabe, são obrigados a saber fazer essa manobra de desengasgo e prestar primeiros socorros. Por que Lei Lucas? Porque teve uma criança em São Paulo, uma cidade pequena, que foi para um passeio com as tias. Eu acho que a criança tinha uns 6 anos, na hora do lanchezinho engasgou e infelizmente ela morreu porque ninguém sabia fazer a manobra de Heimlich, de desengasgo. Isso aí foi uma repercussão muito grande, que a partir dali virou uma lei nacional e hoje toda creche, toda escola que tenha criança, seja particular, privada, os pais têm que exigir isso e perguntar,
as tias, se estão habilitadas a prestar primeiros socorros, fazer um estancamento no corte, fazer uma manobra de desengasgo, fazer, como no caso de afogamento, muitas pessoas morrem de afogamento, tem que saber fazer a hiperventilação também no caso de afogamento de primeiro grau em piscinas. Primeira coisa, nós somos super-heróis, a primeira coisa que nós temos que fazer, 193, liga para os bombeiros e tenta ali estabilizar até chegar o carro dos bombeiros, da SAMU, não lembro o número da SAMU, mas é bom até gerar aqui o número da SAMU, dos bombeiros certinho, e tem que estar decorado na mente de todo pai, de toda pessoa que trata com criança, que trata com idoso também, esses números. Eu sei que é difícil você estabilizar. A primeira coisa que aconteceu, mantenha calma, liga. Se não puder ligar porque você está vendo manobra, como eu geralmente faço, vê alguém, delega, você liga aí, 193, 192. Agora, liga agora, você liga e continua, manda alguém ligar e continua, vai fazendo esses primeiros socorros, que não é coisa de super-herói. Todos têm que fazer, todos têm que saber fazer. É fácil não. Aí, não é todo policial também que tem essa competência de primeiro socorro. A gente vê uma coisa muito incipiente. Só que eu tinha feito um curso recente de instrutor de tiro e tinha feito, e eu lembro como hoje, o instrutor lá de primeiro socorro disse, para concluir, ele disse, pessoal, é importante a questão do desengasgo, ensinou a fazer em adulto, a gente manipulou e pegou uma bonequinha, disse, em crianças também é importante. Eu falei, não vou nada fazer. Depois aquele peso na consciência, eu disse, não, vou fazer. E a única vez que eu fiz essa manobra foi nesse curso, uma vez, e ao vivo aí com uma criança chamada Aisha Melinda, né? E foi muito lindo, o pai agradecendo, depois a gente voltou lá com a assessoria de comunicação, conhecer os pais, e ele disse, não, vocês não salvaram uma vida não, vocês salvaram 2 vidas. Eu já estava na minha mente, se minha filha morresse naquele lugar, eu ia me jogar no primeiro caminhão que passasse na rodovia aqui, se minha filha morresse naquele dia. Foi uma coisa muito tocante, muito lindo, chorei muito quando... E nem dormi na noite, tão alegre. Aí, no dia seguinte foi que a gente foi pegar o vídeo e graças a Deus despertou essa consciência de que todo mundo tem que saber fazer primeiros socorros. Quantas vidas já não foram perdidas por falta de competências básicas de primeiros socorros, né? Antes de voltar, gente, para o nosso top 3, o Dr. Felipe falou algo muito importante sobre a lei Lucas. Lei Lucas. Todas as escolas e creches têm que ter alguém. Todos os professores têm que estar habilitados em fazer primeiros socorros. Então, olha, mamãe, papai, vocês aí, né? Então, procura saber na escola que teu filho estuda, que a sua filha estuda, se lá os professores, se todos estão, né, habilitados, se sabem fazer esses primeiros socorros, não é isso, doutor Felipe? Exatamente isso, lei Porque nacional. é lei, então tem que ter. Então, a escola, é obrigação da escola, qualificar, né? Qualificar. Os seus professores, a sua equipe. A prestar primeiros socorros. Então, gente, ó, está aqui, né? Isso aqui é um grande alerta, porque como o doutor falou, quantas crianças, quantas pessoas perderam a vida porque naquele momento não tinha uma pessoa, né? Para fazer, para socorrer. Então, olha, fica aqui a dica. Perfeito, perfeito. Bem? Então, vamos voltar para o nosso top 3 da fé. Doutor Felipe já escolheu legado e oração, mas ainda tem as demais palavras: presença, amor, exemplo e disciplina. Qual é o seu top 1 da fé, doutor Felipe? O top 1 da fé é a palavra amor. Amor. Amor é a essência do cristão. Deus não apenas ama, Ele é amor. Ele é o próprio amor em si mesmo. A gente falou da parábola do filho pródigo e eu acho muito lindo que lá do capítulo 15 do Evangelho de São Lucas é o capítulo do amor, porque ele começa falando de uma dracma que se perdeu dentro de casa, depois fala de uma ovelha perdida próxima ali ao aprisco, depois fala desse filho pródigo que vai para longe de casa. E ali aquele capítulo é o capítulo do amor, disse Bernard Johnson em Uma Cruzada, porque ele ama quem se perdeu dentro de casa, quem se perdeu perto de casa e quem está longe de casa. O amor de Deus não cessa, ele não para e sempre está com o seu coração aberto quando nós nos entregamos a Ele. Ele ama
quem se perdeu dentro de casa, quem se perdeu pertinho de casa e quem está muito distante, parecendo que não tem mais solução. E o amor de Deus não tem limites, não tem condicionantes. Ele nos ama, por isso enviou o seu Filho amado, para que nós tivéssemos essa possibilidade de vida eterna. Amou tanto que deu o seu próprio Filho para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha uma vida eterna. E nós estamos falando hoje de eternidade. Amor é eterno, é um sentimento que perdura, que passa toda essa existência aqui. Muito linda essa frase, está martelando na minha mente. Tudo que não é eterno é eternamente inútil, mas o amor, o sentimento do amor é eterno, ele perdurará para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Então, gente, está aqui top 3 da fé do Dr. Felipe. Legado, oração e amor. Então, olha, coloca aí nos comentários o teu top 3. Escolhe aí as palavras que mais tocou mediante o programa de hoje e coloca lá o seu top 3 da fé. E eu já quero, nesta manhã de sexta-feira maravilhosa, mais uma vez, agradecer aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer aos missionários Anderson e Diésna, do Colégio A Caminho da Vida. Quero agradecer também ao Ninho e a Meire, da Academia WF. Quero agradecer a Bel Rocha, lá da COF 10. Quero agradecer ao Felipe e a Adriana, da Ótica Diniz, e a Cíntia Mesquita, da Sano Sanduíche Natural. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. E olha, gente, o oferecimento do episódio de hoje é da Comercial Novo Rumo, Irmão Bill e Irmã Lucrécia, e do vereador Alexandre Pereira. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gente, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco juntinho, que já já estamos de volta. O aniversário Óticas Diniz chegou! Esse dá gosto de ver e de se presentear. Compre a armação e ganhe as lentes. Viu só? Você ganha as lentes de presente. Venha comemorar e aproveite! Aniversário Óticas Diniz, para ver você feliz. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Bring the energy one more time. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar.
Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei que nunca vai soltar, e leva-me a lugar e só você. Amor, sem ti eu sei que morro. Tão lindo é cada momento que me visita, faz de mim o seu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura a minha mão, eu sei que nunca vai soltar, e leva-me a lugar que só você. Papai, eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro, eu morro. Estamos de volta. E estamos indo agora para um momento de reflexão com a palavra poderosa do nosso apóstolo Josivaldo Lima no Momento de Fé. Grande, nos vamos à vitória, que nos ajudas contra o inimigo. Diante dele nos prostramos. Teu nome, graça e paz, povo de Deus, povo do avivamento. Nesta manhã, trazendo uma palavra ao seu coração, no nosso tema anual, Minha Família, Território de Milagres. A palavra de Deus nos diz lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1 e o verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo era convicto, ele tinha uma convicção, por isso ele faz essa poderosa declaração, dizendo que a fé que Timóteo tinha, a fé que Timóteo desfrutava, habitou primeiro em sua avó Lóide e na sua mãe Eunice.
Essa expressão ela é tão poderosa porque ela indica a permanência da sua avó, a permanência da sua mãe Eunice. Mesmo o seu pai não sendo cristão, porém um homem grego, a Eunice, mãe do Timóteo, cultivou no coração do filho tudo aquilo que ela ouviu do apóstolo Paulo, que ela creu através da palavra de Deus. Lógico que essa fé não era uma emoção passageira, longe disso. Nem tampouco a avó Lloyd ensinou uma religião ao seu neto. Não. Ela ensinou o princípio da fé. A fé havia encontrado morada naquele coração do Timóteo desde a sua infância. Aquela mulher, ela se preocupava com a sua descendência. Ela olhava para o futuro do seu neto, o futuro dos seus netos. Ela não apenas visitava a presença de Deus, era outra coisa importante. Timóteo via que Lloyd, ela tinha acesso ao trono, ela tinha um altar dentro de casa. E por ela ter esse altar, o Timóteo observava. E eu lembro-me quando eu era pequenininho, eu já disse isso aqui na igreja algumas vezes, eu tinha aproximadamente 5 anos, e ali o pastor que discipulava os meus pais, ele orava numa sala grande da minha casa, e eu ficava ali juntinho ao lado dele. Porém, a fé foi cultivada no meu coração através dos meus pais. Aquele pastor só aperfeiçoou, que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Veio a aperfeiçoar a fé que tinha já dentro do Timóteo. Timóteo tornou-se um mensageiro da palavra de Deus, um pastor, um homem apostólico, aonde o próprio Paulo nos diz, através da sua palavra, ou através da palavra de Deus, orientando a Timóteo, que aquilo que ele aprendeu desde menino, que ele conservava dentro de si desde pequenininho, ele também ensinassem a outros. Então, caros irmãos e amigos, papai, mamãe, você que conduz os seus filhos, não espere só pelo professor da escola dominical. Não espere só pela tia do culto à noite. Não espere que em 1 hora ou 2 horas de culto, lá na escolinha, lá no ambiente das crianças, mude a história dos seus filhos. Não. Seja esse mentor na sua casa. Seja esse sacerdote na sua casa. E aí sim, veremos o quanto Deus irá fazer na vida do seu filho e nas gerações vindouras. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo os faça esse sacerdote, essa sacerdotisa, levando a palavra com amor, levando a palavra com sabedoria. Beijo no coração e até a próxima sexta-feira. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas,
sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Estamos indo para o finalzinho do nosso programa e eu já quero passar as considerações finais para o convidado desta manhã, Dr. Felipe Campos. Perfeito. Agradeço a todos por essa rica oportunidade, pela missionária Yara, pela vida de todos que fazem, como já falei no início, esse programa tão abençoado. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Nós precisamos de líderes que nos guiem. Louvo a Deus pela vida dos jovens lá de Maceió, da UMADF. Como o assunto hoje é pai e paternidade, tentamos desenvolver nessa questão da paternidade espiritual, que eles desenvolvam em si essa fé genuína, não fingida, que Deus os levante como verdadeiros novos obreiros para essa geração, né? Com tudo que a gente falou aqui, com amor, com graça, com simplicidade, e levante para incendiar essa nova geração, incendiar corações, né? Nós precisamos mais do que eu vejo muito comum hoje, um que a gente chama de assentimento intelectual. Ninguém tem dúvida de que Jesus é o Salvador, que precisamos dele, mas o que nós estamos precisando é mais do que um assentimento intelectual. Nós precisamos que o nosso coração queime, incendeie pelas coisas espirituais, uma sede pela oração, uma sede pela palavra, uma sede pelo Espírito Santo, uma busca constante e inteligente pelas coisas espirituais, até sermos cheios ao ponto de transbordarmos e alimentarmos outras vidas através dessas chamas que nos incendiou. Nós incendiemos outras vidas através do Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu deixo para todos. E mais uma vez agradecer. Sigam lá, @umadf. Eu sou meio, low profile, né? Não gosto muito de rede social, mas você pode mandar o convite e eu posso pensar se aceito lá, FJLC82. Eu analiso, eu não aceito todo mundo, né, porque trabalho na rede de segurança pública, eu olho sem amigo em comum, às vezes pergunto, conhece, pergunta, conhece, fica lá um tempão. Mas eu mando uma mensagem, né? Me aceita aí que eu sou isso, tenho curiosidade pelas coisas de segurança pública, da fé, e a gente pode aceitar depois passar aí pela atividade de inteligência. Amém. Também já quero passar as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Continuar pedindo a todos que assistam Conectados em Fé aqui no canal ATV da gente e acompanhem a missionária Yara Mesquita no YouTube e no Instagram e o Conectados em Fé no Instagram. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, eu já quero agradecer a vocês que ficaram aí conosco até agora juntinho. Que o Eterno continue abençoando você e toda a sua família. Quero agradecer também, mandar um abraço para a nossa cobertura espiritual, o apóstolo Josivaldo Lima e a apóstola Ruth. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Gente, olha, hoje, sexta-feira, temos
culto, congresso de mulheres no Ministério Betel Sede. Então não fique em casa, venha adorar conosco. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Beijo no coração e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti.